Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vini. No vídeo de hoje vim trazer para vocês 3 novos integrantes que chegou aqui em casa hoje. Eles estão aqui do lado, vou mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo o terrário. Como sempre eu faço a medição de peso quando eles chegam, então vou fazer a pesagem deles também e tentar alimentar nesse vídeo para ver se eles vão querer comer, porque eles chegaram de viagem. E é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês curtam e bora lá para mostrar essa galerinha aí para vocês. Eu já deixei um pouquinho as coisas no jeito que eu vou estar utilizando nesse vídeo, mas a galerinha tá aqui, ó. Como que deu para ver já? São 3 Pac-Manzinhos, olha só, que bonitinho. E essa daqui é a galerinha. Então, dessa vez eles já têm nome, eu vou apresentar eles para vocês e bora lá mostrar um pouco do detalhe. Para começar, esse daqui, ele é o Yoshi, olha só. Esse daqui é o Yoshi, ele é um machinho, tá? Bem, a gente acredita que é um machinho. Então, bora mostrar aqui por cima para vocês. Olha só a coloração do Yoshi. Ele está tentando cavar um buraquinho, mas olha só que bonitinho. Ele é um Pac-Man, Ceratophilus crauelli, e ele é da variação albina, tá? Então ele é um albino, mas eu tentei pegar os que tem mais laranja no corpo. Então ó, pode ver que... Calma aí, carinha. Eita, tá querendo sair? Então, olha a pata dele. Então pode ver que aqui na barriguinha dele tem um laranja bem forte. E também na carinha dele aqui. Olha só. Tem também algumas marcaçãozinhas aqui na parte da bundinha dele. E fora essas 4 manchinhas bem características da espécie, né? Ó, aqui no olho também tem um pouquinho de laranja. Então esse daqui é o Yoshi. O Yoshi a gente vai aproveitar para fazer a pesagem dele. Deixa eu colocar esses 2 carinhas aqui para o lado. Dessa vez eu anotei aqui por cima o nome, principalmente para mim saber quem é quem, né? Porque além do microchip que a gente bate e vê quem que é quem, é legal eu estar escrevendo o nome por cima, porque eu ainda não tenho um leitor de microchip. E também é mais para mim acostumar com as características dele. Tipo, esse daqui é o recinto do Yoshi. O Yoshi tem essa marcaçãozinha um pouquinho mais escura do que essa e um pouquinho de branco aqui no meio. Então a gente vai aprender quem é quem através da característica corporal, tá? Então, por enquanto que eu não tenho o leitor de microchip, vai ser o jeito mais fácil de eu estar fazendo isso. E também serve tanto para controle. Então as caixas vai ter essa etiquetinha aqui para mim saber quem é quem e como que está o desenvolvimento deles. A pesagem não tem segredo. Deixa eu pegar ele aqui. Normalmente eles têm a tendência de ser um pouquinho arisco agora de começo, tá? Então pera aí. Deixa eu colocar ele aqui. Ele chegou com 25 graminhas, cara. É um bebezinho de tudo. Para vocês acompanharem o crescimento, esses caras que chegaram aqui é a melhor coisa que tem. Porque eles estão, cara, acho que uns 4 centímetros, 5, 6 centímetros aí. Então tá bem filhotinho. Isso para vocês verem o crescimento vai ser muito bom. Então, se você quer acompanhar o crescimento deles, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que sempre eu estou fazendo essas atualizações aí recorrentes para vocês, tanto de chegada de bicho quanto de desenvolvimento desses gordinhos aqui. Olha só o buchinho como que ele tá. E aqui parece que ele tem um pouquinho de verde, tá? Agora olhando por uma luz mais de cima. Então esse daqui tá bem bonitinho. E bora mostrar agora o nosso próximo Pac-Manzinho. Partiu mostrar a Elphaba agora. Ela é um pouquinho maior que o Yoshi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E a corzinha dela, olha só
como que é bonita. Ela também tem essa coloração alaranjada, mas é um pouquinho mais clara. E aqui no meio, não sei se vai dar para ver muito bem. Ela tem umas manchinhas meio que puxado pro branco. Então essa daqui ela tá muito bonita. A princípio, eu acredito que ela seja uma fêmeazinha, tá? Então os nomes estão baseados na minha crença. Olha só. Porque eles são muito pequenininhos, então pra gente ter certeza é mais na hora que ficar adulto. A carinha dela é aquele mesmo esquema, eu tentei pegar os mais laranjinha. Então ela tem esse laranjinha aqui na cara, no rosto. E aqui, ó, as 4 manchinhas. Parece que ela é um pouquinho mais pintadinha aqui no meio do que o Yoshi. Então essa daqui é a nossa Elphaba. Deixa eu pegar ela aqui pra tirar o peso. Deixa eu ver se ela vem de boa. Olha só. Ai, calma. Deixa eu tirar esses pozinhos aqui, senão ela vai pesar junto. Essa daqui é a nossa menininha. Ó, ela tá um pouquinho mais pesada que Yoshi, tá? Ela tá com 30 gramas. Então, deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês, ó. Ela tá com 30 gramas e tá bem bonitinha. Olha aqui o rostinho dela. Ela tem uma cor mais pro salmão. Não sei se no vídeo vai dar pra pegar muito bem. Mas ó, aqui nessa parte da frente é bem um salmãozinho. Não chega a ser aquele laranja tão forte igual do Yoshi. Mas ela tá bem bonita também. Olha só como que ela acompanha pela cabecinha, ó. A cabecinha fica. Então ela tá vendo tudo. Ó. E é isso. Agora eu vou mostrar o último integrante dessa leva que eu comprei. Para finalizar, a gente tem um peso pesado aqui. Então, ó, esse carinha já chegou um pouquinho maior do que os dois. E no caso é o Rengoku. Para quem assiste Kimetsu no Yaiba, vai saber quem é o personagem. E olha só como que esse cara chegou bem maior e tá com uma marcação bonita para um caramba. Tá bem laranjão em todas as marcações, né? Tanto aqui nas 4 manchinhas das costas e do olho. E aqui, ó, na parte da barriguinha também. Ele tá bem da hora mesmo, cara. Esse daqui é o Rengoku. Dessa vez aqui, pelo menos, ele não tá aparecendo muito o verde, tá? Então ele tá bem amarelo. É que na câmera aqui não vai captar muito bem. Mas ele tá bem amarelinho. Pode estar um pouco verde pra vocês, mas aqui tá mais amarelado. E, cara, olha só a cara desse meliante. Se não é a cara do personagem. Tá bem bonitão. Então, bora aqui tirar o peso dele. Ó, deixa eu pegar ele aqui de boa. Calma aí, carinha. Eita. Ó, calma aí. Fica de boa. Esse daqui... Ixi, aqui eu vou ter que tirar agora que ele já ficou na tara. Ó, mas tem 46 gramas o Rengoku. Então pode ver que ele tá grandinho. Então esse daqui é o outro machinho que eu acabei pegando. E ele tá bem bonitão, ó. Tá bem gordinho e tão esperto. Vamos ver se eles vão querer comer agora. Vou preparar o terrário aqui para vocês verem como que eu vou estar fazendo isso. E soltar eles lá para alimentar. Vou dar mais uma voltinha para vocês verem ele. Ó, aqui o buchinho tá gigante, cara. Aproveitei e peguei esses três novos que teve Black Friday aí dos criatórios. E eu acabei aproveitando. Nosso plantel tá aumentando aos pouquinhos. Deixa eu tirar o pauzinho aqui dele. Eita. Será que ele vai morder? Ah, cara. Ó. Ai, viado.
Solta. Aí, ó. Comer vai, com toda certeza. Deixa eu soltar ele aqui agora. Ai. Nos terrários aqui, eu vou fazer padronizadinho. Então, vou colocar os pós de coco de substrato e sempre com um vasinho para fazer uma piscininha para eles se hidratarem, caso queiram. Então, ó, não sei se vai ficar muito bom para vocês verem. Aqui, ó, 2 quilinhos de pó de coco, vai mais ou menos em cada um. Quer dizer, vai em cada um, né? Tirando esse daqui que eu não sei se tem 2 quilos ou se tem mais. Mas, ó, basicamente isso daqui, o terrário dos Pac-Mans que eu mantenho aqui, tá? Que a gente mistura. Ficou até mais do que eu coloco, mais ou menos, viu? Acho que eu vou dividir um pouquinho. Eu vou ter que dividir um pouquinho. Porque aqui, ó, ficou muito profundo. E eu acho que eu não quero que fique tão profundo assim, para mim ver eles com mais frequência. Deixa eu colocar 2 mãozadas aqui, ó. Pronto. Que daí, ó, diminui um pouquinho o volume e ficou bom para eles. Eu gosto muito desse pó de coco porque ele já vem, ó, umedecido. Então já vem numa umidade boa. E agora, ó, pego o potinho. Normalmente eu faço assim, ó, cavo um buraquinho e coloco aqui dentro. Olha só. E fica aqui a área de banho para ele e o resto da área de terra. E é isso. A água que eu coloco aqui é sem cloro, que eu utilizo aqui próprio do aquário, pego do Samp e coloco ali. Já que é uma água descansada, eu prefiro, por preferência minha, né? E agora eu vou finalizar a montagem desses dois e soltar essa galerinha aqui. Mas antes vou oferecer comida para eles, tá? Vamos começar alimentando o filho da mãe, que tá com mais fome aparentemente, que no caso é o Rengoku. Ó, vou dar um lambarizinho para ele. Deixa eu ver se tá um tamanho bom. Tá um tamanho bom. A minha dica é, para alimentar, sempre tira todo o substrato que fica na frente dele, tá? Porque é perigoso eles ingerirem. Aqui, ó, vou fazer assim. Passei um pouquinho pro lado. E aqui, ó, deixa eu mudar a visão para vocês, ó. Sempre passa aqui pertinho na boca, que normalmente, aí, ó. Olha que filha da mãe, velho. Esse daqui come, tá? Deixa eu ver se ele vai querer comer mais algum pedacinho. Se ele não querer comer mais, eu já vou passar para o outro. Para ele já deu, só esse pedacinho já foi suficiente. E bora lá na casinha nova. Olha só. Ficou bem bacana, né? Daí eu utilizo esse musgo esfagno aqui pra ele. Se ele quiser ir no musgo, ele vai. E aí, ó. Ficou chique o Rengoku no terráriozinho novo. Agora vamos deixar ele descansar e passar para o Yoshi agora. Olha o Yoshi aqui agora. Partiu ver se ele vai querer comer. Vou alimentar aqui também, porque eu não quero que o pó de coco venha no peixe. Ó, vamos ver se ele vai pegar numa boa. Opa, pegou. Nossa, que meiguinho, cara. Bem bonitinho. Pelo jeito eu vou dar um pedacinho mesmo para cada um. Eu vou liberar ele aqui pro terrário. Ele já vai fazendo a digestãozinha dele. Mas olha que pitoquinho, cara. Vai ser muito bacana de vocês acompanharem o crescimento deles. Aqui, ó. Olha aqui a minha mão no lado dele. Então chegaram bem filhotinho. E a gente vê ele chegando
a 200 gramas, se for fêmea, no caso da Elphaba, 500 gramas, 400 gramas, vai ser muito da hora. E partiu agora para a Elphaba. Já finalizar esse vídeo que eu acho que ficou meio longuinho aí para vocês. Ah, que legal. Fui fazer o teste aqui dentro no terrário, ela resolveu comer. Pelo menos fechou o vídeo bonito, né? Ela dando um bote. Então, se você quer ver a evolução de todo mundo, dessa galera que chegou aqui, se inscreva no canal. Eu vou fazer um vídeo mostrando a atualização que eu fiz aqui no meu quartinho, que ficou muito da hora. Ficou bem organizadinho para ter os répteis, os anfíbios e os aquários também, de modo geral. Então, se você quer ver e saber um pouquinho mais sobre o que eu tenho aqui em casa, acompanhem aí o canal que vai valer a pena. E é isso. Vamos finalizar o vídeo com essa mocinha aqui, ó, com a barriga cheia agora, né? E é isso. Valeu por assistir e é nóis!